Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Dando sequência então ao nosso seminário sobre a Era da Luz, hoje nós estamos programando para falar sobre essa questão dos chamados anjos decaídos e as transmigrações estelares. Olha que interessante. Muito bem. Na tradição judaico-cristã, nós temos, na Bíblia clássica, nós temos a história de Adão e Eva, né? E a chamada expulsão do paraíso. Ok? Muito bem. A pergunta é, onde ficava esse paraíso? Onde ficava esse lugar? Né? Se tudo é na Terra, hoje a gente conhece a Terra toda. Não é verdade? Então, poderíamos voltar lá e... Né? Então é óbvio que tudo isso aqui são questões simbólicas. Nós vamos entender esses símbolos, né? E depois nós vamos estudar a ideia simbólica e ver a coisa da rebelião de Lúcifer e os anjos decaídos. Bom, nós temos uma informação muito melhor sobre essas duas coisas aqui, né, no livro de Enoque. É um livro que não está na Bíblia, ele foi tirado do corpus bíblico católico. No entanto, ele está na Bíblia judaica. Porque quando o catolicismo cresceu no mundo, tal, ele fez uma reunião lá, né, e começou a tirar muitos livros da Bíblia, que eles achavam que não era de origem divina. Tal. Então, no livro de Enoque, né, nós vamos ter algumas declarações que podem esclarecer a simbologia de tudo isso, corroborando com a nossa visão. Né? Se você estudar Helena Blavatsky, estudar alguns outros povos da antiguidade e você estudar o esoterismo, nós vamos entender um pouco sobre isso. Então, a ideia, né? Só que então, nós vamos entender isso com os exilados de Capela. Tá? Muito bem. Só que esse fato aconteceu muito antes da história de nossa civilização. É uma coisa que aconteceu em outras civilizações muito mais antigas lá atrás. Os textos hindus falam disso também. Certo? O Ramayana fala da guerra dos deuses, da batalha dos deuses, tudo isso que existiu. Tá? Então, para a gente entender toda a simbologia que existia, vamos tentar entender o passado de nossa Terra. Vamos pegar, né, a chamada linha do tempo, a nossa linha do tempo aqui. Vamos diminuir essa escala aqui, vamos pegar aqui ano zero e hoje. Isso aqui, 8.000 anos antes de Cristo. Tá? Vamos pegar 10.000 anos antes de Cristo. E vamos pegar 15.000 anos antes de Cristo. Então aqui, neste momento aqui, na história do planeta Terra, esse período aqui, ó, deste ponto para cá, assim, ó, é Atlântida. Daqui para cá é a nossa civilização. Ok? Muito bem. Para a gente entender esse conceito do bem e do mal, por que ele ficou enraizado na nossa civilização, na nossa cultura, qual a diferença, o que significa transitar para a Era da Luz, sair desse estado. Primeiro, né, então, houve dois projetos distintos na Terra, o Projeto Atlante e o nosso projeto atual. São duas coisas separadas.
Tá? Muito bem. Quando nós estávamos nesse estágio aqui, né, praticamente como se fosse 3.000 anos antes de Cristo, na nossa história, se fosse assim, acontecesse um fato inédito. Porque antes de 3.000 anos, na nossa civilização, vocês se lembram? Se você pegar aqui, ó, 3.000 AC, aqui que começam as primeiras civilizações, primeira forma de escrita, tal. Então, antes disso aqui, era a Idade da Pedra, não tinha nada. Não, o Egito não existia, o Egito vai existir a partir daqui. Tudo daqui. Tá? A civilização egípcia, ela se torna, ela começa, né, por volta de 3.000 anos, começa, vai atingir seu auge depois. Né? Sumérios, babilônios, todo esse pessoal vai começar a crescer. A China também, certo? Vai começar a crescer nesse período, né, as grandes civilizações antigas. Né? Então, esse período aqui, ó, que são 5.000 anos, é um período escuro da civilização. É um período, né, preparando o que vem depois. Então, esse aqui são 5.000 anos, olha, é tempo para burro. Quando termina um projeto, demora 5.000 anos para se estabilizar a situação e você implantar um outro. Começar a avançar um outro projeto. Então, esse período aqui, ó, é a chamada Era da Luz Atlântida. Ok? Este período é conhecido como Era das Trevas Atlântida. Né? Esse ponto aqui é exatamente o ponto idêntico a esse ponto aqui. Então é muito importante vocês entenderem. Esses dois pontos. Olha, você vê que essa história aqui ela vai ser completamente diferente de Nibiros, tal, coisa que fala de, né, 500.000 anos atrás, sabe aquela coisa, né? No espaço, no tempo. Bom, então, nesse ponto aqui, vai haver uma transmigração estelar, né, de um grupo, de uma horda de espíritos que vai sair de um planeta orbitando o sistema estelar de Capela, onde nesse período lá havia iniciado um apocalipse planetário lá e uma transição planetária estava em curso naquele orbe. Então, o orbe capelino estava lá e esse orbe capelino, né, passou por uma transição planetária, ou seja, saiu das trevas e foi para a luz. Então, aqui houve um período de transição, né, do período de trevas para o período de luz. Isso em Capela. Ok? Lembrando vocês que Capela é uma estrela, não é um planeta. E lembrando vocês também que Capela é um sistema estelar com 9 sóis. Para que tanto, né? O Twing lá era 2, né? O planeta do Luke Skywalker, né? Twing, né? Agora esse aqui tem 9. O cara saía lá, vinha luz para sol para todo quanto é lado. É uma beleza. Né? Até a noite, cara, pô. Bom, então essa transição estelar acontecendo nesse sistema estelar aqui, aconteceu o seguinte, houve lá nesse planeta a separação do joio e do trigo. Pessoal, se estiver dando umas travadas aí, não é o nosso sistema, é a internet, tá? É o YouTube que está com uma lentidão aí nas bandas, tá? O problema é todo mundo ficando em casa. Tem que todo mundo sair de casa. Ou vocês deixarem entrar o 5G sem reclamar. Sem reclamar. Então, veja bem. Aí, o que aconteceu? Nessa separação do joio e do trigo, nós tivemos
né, o grupo de espíritos extremamente kármicos, com o karma mais denso no planeta. Com o karma denso. Que é o joio. Então, esse grupo de espíritos, você tem que entender que nesse momento Capela era um planeta muito avançado. Shopping center, né? Toda a tecnologia, como nós estamos vivendo nesse nosso período aqui. Imagine você pegar um grupo de almas que está vivendo no poder. O pessoal está aqui no poder, rico, político, milionário, come todas as mulheres, manda em tudo, de repente você pega todo esse bando, junta todos os políticos de Brasília, junta todos os políticos da Europa, políticos da China, certo? Todo aquele pessoal que cometeu todos aqueles assassinatos, aquela bandida, toda aquela coisa toda, junta tudo numa corja e traz para um planeta na Idade da Pedra. Ok? Por isso que os relatos foram de uma expulsão do paraíso. E como se fosse uma rebelião, né, de espíritos densos que rebelaram-se contra a luz. Né? Portanto, eles receberam o castigo de vir resgatar a sua jornada evolutiva na antiga Atlântida, num planeta muito primitivo, onde era o tempo das cavernas. Eles encarnaram no tempo das cavernas. Nem falar as pessoas daqui sabiam falar, sabia? Só grunhiam. Brigavam aqueles caras de idade da pedra. Com a encarnação desses capelinos, começou a ter um avanço à civilização. Isso, então, significa toda a história da rebelião de Lúcifer, contada de um outro jeito agora, mas que aconteceu num outro projeto planetário, e esses anjos decaídos. Essa história aqui dos anjos decaídos, o livro de Enoque relata muito bem. E o chefe não era Lúcifer, o chefe da horda, que fizeram todo um juramento, antes de sair de Capela, de cumprir essa missão até o fim aqui na Terra, se chamava Samyaza, que era o comando de horda desses espíritos decaídos, desses espíritos transmigrados pela lei do karma para mundos densos. É exatamente o que vai acontecer hoje aqui na Terra. Né? Quando a Atlântida atingiu este nível e houve o cataclisma Atlante, houve a guerra e o cataclisma Atlante, para entrar na Era da Luz, muitos, mas muitos espíritos densos foram também transmigrados para planetas muito atrasados naquela época. E hoje, nós estamos prestes a viver a mesma coisa, porque os projetos são muito parecidos. A partir do momento que nós começarmos a transição e essas almas começarem a passar para o plano espiritual, todas elas já têm endereço certo na galáxia. Todas elas vão cumprir o seu resgate kármico num planeta denso, exatamente para onde os espíritos umbralinos que estão no umbral estão sendo já transferidos. Tá? É uma operação que não é uma operação de um dia, é uma operação que demora dezenas de anos para se completar. Tá? Vocês entenderam? Tem alguma pergunta aí, Ju? Muito bem. Então, olhando por esse ângulo, o Lúcifer, como Deus, porque aqui a gente tem uma visão do universo muito mais ampla, né, da galáxia, das ligações estelares, projetos planetários, espíritos numa fase densa, espíritos mais acordados, mais lúcidos, espíritos ascensionados. Tem todas essas classificações que a Bíblia não fala nada disso. Então a Bíblia é um livro obscuro. Provavelmente, o que acontecia? Os sensitivos, os médiuns daquela época, eles ouviam essas histórias dos espíritos. Tá? E aí eles podiam relatar em textos ou livros, né?
E quando essa história era contada de boca em boca, lá na frente, imagina como essa história chegava, né? Chegava totalmente distorcida. A era da luz tem alguma coisa a ver com a posição do sistema solar em relação ao centro da galáxia? Não, não tem muito a ver. Não, não é necessário. Né? Ajuda um pouco, depende do fluxo de energia que vem do núcleo da galáxia. Mas, né, ajuda um pouco sim. Mas no caso do Atlântico, que teve era da luz e a nossa galáxia estava na mesma situação. Não é uma questão de dependência astrofísica, às vezes. Né? Então, vamos tentar entender agora, hoje, a situação atual. E preparar para a ideia da mudança que nós vamos falar na palestra de amanhã. Então, a nossa civilização. Hoje, ano zero, ok? 3.000 e 8.000 a.C. Então, aqui tudo começa. Nós temos um período de 5.000 anos, né? Que nós chamamos de pré-civilização. É pré-civilização, não há escrita, não há governos, não há cidades organizadas, apenas saindo das cavernas, vivendo daquela forma. Tem um filme muito interessante que vocês podem assistir para entender como que era a Terra aqui, nesse período. Tem um filme na internet que se chama Há 10.000 anos. Tá? Tentem assistir. Há 10.000 anos. Certo? Só que tem uns erros nesse filme grave. Porque tem uma hora que ele chega, né? Tem um puta de um rei fazendo umas putas construções, escravizando um monte de gente. Não existia isso lá atrás, há 10.000 anos ainda. Não existia nenhuma construção, eles moravam em cavernas, não existia nenhum rei, não existia muitas tecnologias para construção, não existia nada. Todo esse período das grandes construções, essas grandes construções elas vão começar a acontecer aqui, ó, por volta desse período aqui, ó. Início dos faraós egípcios, os sumérios babilônios vão construir a cidade de Ur, vai construir uma série de cidades antigas lá, né? Os acadianos, né? Aí começa. Então, esse período é um período que vai ascensionando, até chegar começa um pouco de ascensão, porque chega espíritos novos. Sem espíritos mais lúcidos, nada acontece. Então, nesse nosso período aqui, vocês vão perceber que recebemos espíritos mais adiantados, vindo de outros projetos planetários, que fundaram a civilização egípcia, fundaram a civilização hindu, fundaram a civilização chinesa, né? Deram um avanço em todo. Não tem nada de mestre ascensionado aí. É espírito ruim mesmo. Eles eram cientistas, eles eram generais, eram pessoas inteligentes em outros mundos. Era político em outro mundo. Então, quando você manda esses caras para cá, por isso que esses caras continuam com mania de rei, mania de ego, mania de poder, mania de escravizar os outros, fazer as guerras, porque estão na energia dos chakras inferiores. Aquilo que a gente já discutiu com vocês. Né? Então, um processo bem ligado a isso aqui. Então, nós passamos por esse período aqui é um período que está bem conhecido na nossa história, né? É importante saber que aqui tinha 170 milhões de pessoas, aqui tinha 4 milhões de pessoas só no planeta, nesse período todo, para ter esse avanço de população. Né? E, hoje, nós estamos prestes a uma grande transição planetária, porque necessariamente o planeta precisa entrar na era da luz. Né? Então, é muito importante que nós entendamos esse período aqui. Como a nossa transição, ela vai ser uma transição, vai haver, por exemplo, lá na Atlântida houve um catástrofe, uma guerra e uma catástrofe. Uma grande guerra e uma grande catástrofe. Em Capela também houve. Em Capela houve uma guerra muito grande. Então é muito ódio gerado, é muita raiva, muita coisa. O plano astral ficou insuportável de Capela após essa catástrofe.
que o ódio e as disputas continuam após a morte. Então, os comandos precisam separar as coisas, senão a briga continua do outro lado. O ódio, a briga, tem que haver uma separação natural, né? E pegar essas turmas e transmigrá-las e reencarná-las em mundos densos para continuar no processo evolutivo e a eliminação do ego, a eliminação. Então, isso demora, né, muito tempo. Então, essas almas... Então, nós estamos chegando no momento que nós vamos acontecer. Como nós não temos uma guerra, nós não temos um desastre, não está programado isso, mas tudo pode mudar, tá? Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, que as coisas ficam em aberto lá em cima. Certo? De acordo com o comportamento humano, os ETs deram ultimato, deram tudo, mas vai que o ser humano desrespeita isso e joga uma bomba atômica. Começa um conflito sem precedentes. Imagine aquilo que eu falei para vocês. Imagine se o Serviço Secreto americano detectar, né, que o espalhamento desse coronavírus no mundo foi intencional por um determinado departamento da China. Imagine a desgraça que não é isso aí. Os Estados Unidos fazem um ataque nuclear contra a China, imediatamente, se isso for revelado. Né? É um negócio absurdo, eles fazem mesmo. Sabe? Faz um ataque surpresa devastador para não impedir que a China possa fazer um contra-ataque objetivo. Né? Então, porque já quantas mortes, o mundo parou, imagine se isso for intencional. Né? Até houve esse discurso, né? Eles estavam fazendo esse discurso esses dias atrás aí. O Trump estava fazendo esse discurso. Né? Imagine se... Os cientistas perceberam que o vírus é um vírus natural, mas nada impede, veja bem, de você pegar um vírus natural, não é um vírus de engenharia genética, produzido em laboratório. Você pega esse vírus natural, faz uma cultura dele, em grande escala, e espalha. Não é que eu acredito, estou falando que é possível fazer. Você está entendendo? É possível fazer uma guerra biológica. Mas uma guerra biológica, interessante, eu começo pelo meu país. Porque daí é de uma disfarçada. Eu sei que ele vai se espalhar, mas daí tem um programa de espalhar ele pelo mundo, né? O programa foi deixar aquele monte de chinês sair antes de fazer a quarentena. É ali que foi o espalhamento. Entendeu? Foi segurar, tal, aquela coisa toda. E aí pede o seu controle, né? A partir de um tempo de quarentena, a partir de um tempo de gestação do vírus, ele vai se espalhando pelo mundo. E o mundo quebrou economicamente. Você vê, só a China está lucrando com isso. Vamos pensar, né? A China está vendendo tudo para o mundo, né? Então, tudo quanto é coisa, tudo respirador, tudo quanto é máscara, tudo que é insumo para fazer vacina, tudo vem tudo da China, cara. Então, qual que é a nova ordem mundial aqui na frente? Sem esoterismo. O mundo não vai querer mais ficar dependente da China. Tá? Você está entendendo? Então vai haver uma mudança ideológica muito grande com relação a esse momento que nós estamos. A hora que sair dessa pandemia, politicamente falando. Não ter uma dependência econômica, não ter uma dependência de termos, produtos e fortalecer as indústrias do país. Diminuir a importação das coisas. E fazer as coisas no próprio país. Né? Porque os caras estão falando, olha, você pega a indústria de malharias na Hennig, todas as indústrias do Sul, gigantes, que estavam paradas, por que não faz máscara? Você está entendendo? Então, é uma coisa que podia ter sido planejada. Você não precisa depender economicamente. Né? Mas até aí tudo bem. Então vamos continuar. Então você vai ter um grupo de espíritos, que necessariamente estão nas trevas. E são almas densas, karmicamente falando, que estão todas misturadas conosco aqui. Então essas pessoas, elas não poderão fazer parte da Era da Luz. Se houvesse uma guerra, um desastre, uma catástrofe, morria todo mundo junto. Ia muita gente para o astral, certo? Lá você faz a separação. Aqui,
nós temos que fazer essa separação num prazo de 100 anos. Vocês estão me entendendo? Porque à medida que essa geração vai morrendo, essa geração vai morrendo e nós vamos impedir que elas reencarnem de novo. E nós vamos já mandando ela para esse outro planeta que está sendo preparado para receber uma transmigração estelar dessa horda de espíritos densos da Terra. É político, é presidente, é tudo que você está pensando aí, né? Tudo aquela corja lá do bandido, toda aquela corja de assassino, traficante de droga. Então esse povo, né, junta tudo, a máfia italiana, né, e todos os corintianos vai junto. Tadinho, né? Né, fia? Vem cá, velho. Então, para vocês entenderem o que significa, né, fazer uma mudança planetária. No caso nosso, tem que ser essa gradativa. À medida que você vai transmigrando essa quantidade de almas, até chegarmos no topo, onde toda a luz se manifesta no planeta, todas as forças da luz se manifestam, e não há trevas para impedir, porque as trevas elas têm um problema muito grande. Ela impede a manifestação da luz. Você está entendendo? É. Tem perguntas? Capela ainda existe como orbe e ainda existe algum projeto planetário por lá? Existe. Se existe. O planeta Terra tem uma ligação com a Horda Capelina. Tem uma ligação com a Horda Capelina, até hoje. Se bem que o planeta Capela também é um sistema igual à Terra, né? Toca a gente, sai gente, toca a gente, sai gente. Ele é um palco de passagem, de projetos planetários. Você está me entendendo? Né? Você vê, nesse período lá atrás, né, que nós estávamos naquelas trevas, Capela estava entrando na luz. Né? Você vê, nesse período que a Terra vai entrar na Era da Luz, tem planetas que vão receber esses espíritos que estão 5.000 anos antes da Era da Luz, do mundo dele, daquele projeto planetário. Então, é importante que esses espíritos saiam, porque esses espíritos é que desculpe, engasguei, que a luz se manifeste. Tá? Você vê, a grande fortuna, a máfia, traficante, pessoas egocêntricas, essas pessoas, elas impedem profundamente uma harmonia, um equilíbrio. Em que lugar da Terra se localizava Atlântida? Se localizava próximo a Bimini, no Caribe. Tá? Existe um triângulo que as pessoas citam, o Triângulo das Bermudas, né? Que ficava naquela região. Os continentes eram um pouco diferentes do que é agora, tá? A Terra passará a ser um planeta de regeneração e quem não estiver nessa frequência será transmigrada para outro projeto? É exatamente isso que nós estamos falando, acabamos de falar isso. Né? Todas as almas que não estiverem em sintonias após a sua morte serão transmigradas estelamente, tá? Para esses mundos densos para cumprir o resgate kármico. Né? Por isso que a gente chama regeneração. Regeneração é esse ponto aqui, ó. Esse período que os espíritas chamam de regeneração. Até atingir um estado de desperto, onde toda a civilização vai, né, vivenciar praticamente 2.000 anos de uma experiência de luz. Né? De uma experiência de luz. Esse período aqui, o processo da transição e essa chegada nós vamos discutir amanhã. Né? Então, nós temos que entender o que significa tirar as trevas de nosso mundo. Por isso que eu falo para vocês, não adianta, ó, veja bem, a Era da Luz, ela não pode acontecer com esse mesmo tipo de gente que está aqui. Tá? Então, por isso, essa turma que está no poder, essa turma que sempre trabalhou para grana, dinheiro e poder,
essa turma, ela impede que a luz se manifeste. Elas estão no controle, elas escravizam as pessoas. Então essas pessoas precisam ser retiradas. Tá? Porque eu, por exemplo, nós que estamos servindo, nós não vamos pegar em arma para matar esses caras. Nós não vamos fazer uma guerra desse tipo. Nós não temos essa energia para fazer uma guerra desse tipo. Tá? Então, ou eles mesmos se autodestroem. Geralmente o que acontece nos mundos é esse povo se autodestrói. Esse povo cria a guerra, esse povo cria o conflito entre eles mesmos e há uma autodestruição. Aí quando vão para o astral há a separação, porque nesse processo os bons também morrem, tá? Quando há um apocalipse, no sentido catastrófico, todo mundo morre junto. Aí a separação é feita lá. Aí uma turma vai embora, a outra reencarna num mundo melhor, num mundo mais transitado. Haverá um apocalipse com os ceifadores que virão resgatar karmas para passar a uma era da luz? Olha, veja bem. Não há nada à frente da nossa civilização hoje um motivo que leve a uma catástrofe ou uma guerra nuclear. Não há nenhum motivo aparente, só se surgir, como nós falamos assim, imagina os americanos descobrindo que os chineses fizeram isso aí. Simplesmente para ter um lucro no mercado mundial, para ter um controle de poder econômico no mundo, para ditar a sua filosofia no mundo. Gente, vocês têm que entender que a China comprou a TV Bandeirantes. Tá? Vocês têm que entender que toda a propaganda chinesa agora começa a entrar na TV Bandeirantes. No Jornal da Noite, no Jornal da Band, tem uma hora que ele só vai falar sobre notícia da China. Tá ok? E as notícias da China é do Partido Comunista, né? Tudo é mil maravilha, né? Não tem nenhuma desgraça na China, não tem nenhuma, não se propagandeia isso. Agora você vai falar, mas os Estados Unidos também vai declarar, não inaugurou a CNN aqui? A CNN é um braço, é um braço direito do capitalismo no Brasil, dos Estados Unidos. Então a China fez a mesma coisa. Então existe uma briga por mercado. A China quer expandir seu comércio, quer expandir sua ideologia, quer expandir seu controle. Ou seja, para vender no mercado brasileiro, ela precisa ser simpática ao povo brasileiro. Senão o povo brasileiro começa a não comprar produto chinês. Começa a boicotar produto chinês. O ponto de partida para começar a transformação planetária é nesse momento ou ainda devemos evoluir um pouco mais? É complicado. Nós já estamos num ponto crítico. A data limite já passou. Já foi dada aquela data limite. Agora nós entramos num período onde tudo pode acontecer a qualquer momento. Essa pandemia está mostrando para vocês que tudo pode acontecer a qualquer momento. Coisas que vocês nunca esperavam que ia acontecer com vocês na vida de vocês. Parar seus estudos, parar suas festinhas, parar suas baladas, parar tudo. Tudo. Ninguém esperava que isso ia acontecer. Pegou todo mundo de surpresa. As pessoas acuadas em casa pelo medo, pelo terror da morte. Então, por isso que eu falei, é coisa de pós-data limite. Então, pós-data limite, agora nós estamos no momento onde tudo pode acontecer a qualquer momento. Vocês fiquem atentos. O mundo ele vai começar num processo de mudanças. Essa ascensão que é mudança. É mudança radical em valor e sentido, logo vai acontecendo coisas. Certo? A nossa aparência física, depois de desencarnado, permanece a mesma? E se encarnarmos numa próxima vez, quando desencarnarmos, passaremos a ter a forma da última encarnação? Claro que não. Quem falou isso para você? Nunca tivemos a forma da última encarnação. Nunca ninguém teve. Nunca. Não, nunca na história da humanidade. Se eu encarno hoje, eu tenho essa cara aqui. Depende dos meus pais, eu vou ser fruto da cruzamento genético de meus pais. É o corpo, é a roupa. Não, o astral, você permanece muito com essa aparência. Porque você foi moldado durante muito tempo por essa aparência. Certo? Ele está falando se eu encarno com a mesma aparência. Claro que não.
Quando os irmãos da luz chegarem e terem um contato aberto, vai ser dado um basta nos políticos, nos poderosos, para começar a dar oportunidades a todos? Claro, essa é a ideia de Era da Luz, né? A Era da Luz nós temos que tirar toda essa turma, tirar todo esse pessoal que está no poder, né? E fazer uma mudança radical de valores. Né? É isso que vai acontecer. À medida que a luz for se manifestando, as trevas, ela fica muito clara. É muito claro quem está do lado da luz e quem está do lado das trevas. Fica muito clara essa divisão. Sabe? É fácil de você ver. Nibiru tem alguma influência sobre a transição planetária e a Era da Luz? Não, Nibiru não existe. Eu já fiz um seminário especial aqui sobre isso. Eu já fiz sobre... Você assiste, se você não assistiu, assiste. São 4 aulas, onde a gente faz toda uma discussão moderna sobre Nibirus, sobre os Anunnaki, o 12º planeta, sobre Nibirus. Assista lá e você vai ver as conclusões que nós chegamos. Tá? Professor, como se dá seus contatos com os ETs? É com a mediunidade acordado ou apenas por viagem astral? Não. A minha mediunidade é acordada, né? Eles aparecem, ficam junto de nós. Você está entendendo? Professor, o que você tem a dizer sobre 2057, a data citada por Chico Xavier como o início de uma Era da Luz? Esquece. Esquece essas datas futuras, essas previsões muito longas. Elas nunca funcionam. Nunca. Edgar Cayce era um médium, né, no começo do século, muito mais famoso que Chico Xavier no mundo. Era um médium, assim, conhecidíssimo no mundo inteiro. Né? Um médium americano, né, que tinha uma projeção e fez um monte de previsões futuras. Nenhuma delas deu certo. Sabe? Entendeu? Graças a Deus que não deu, porque as previsões dele eram extremamente catastróficas, extremamente apocalípticas. Você está entendendo? Né? O que o Chico Xavier pode pensar ou prever é isso aqui, ó. Esse pico aqui for na década de 60, 2060. Ok? Aí tudo bem, porque nós vamos ter esse período. É inevitável esse período. Certo? É inevitável esse período. A transição. Né? Vocês estão me entendendo? É inevitável essa transição. Então, nós temos que passar por um período de transformação, até chegarmos naquele ponto que é a luz está totalmente instalada na Terra. Aí é curtir a luz. Mas esse período entre hoje, que o mundo inteiro está nas trevas, o mundo inteiro está nas trevas, e chegarmos a um estado de civilização desperta, claro, tem que ter um período longo, não é uma coisa de um mês, um ano. Né? Talvez seja isso a que Chico queria se referir. Né? A um período de regeneração até chegarmos num ponto onde a luz realmente estaria instalada na Terra. Isso aqui é previsão do meu projeto Terra. Há muitos anos que eu falo sobre isso. Né? Há muitos anos. Mesmo que tivesse aqui um apocalipse, após o apocalipse, instalar uma Era da Luz demoraria um tempo também. Tá? Na Atlântida também foi assim. O planeta está destruído. Né? O planeta está destruído, radiação por tudo quanto é canto, até você estabilizar o planeta. Catástrofe geológica sem precedentes, sobe continente, subiu, desceu, uma desgraça na Atlântida. Até estabilizar o clima, até as formas de vida voltarem a funcionar de novo, a se instalar, o ecossistema, demora, cara. Se bem que as forças da luz, né, interviram, né, reestruturaram o planeta, reconstruíram grande parte do planeta. Né? Senão, só que estaria um caos. Nós viraríamos o planeta Marte, né, se você deixar. Fala, Ju. Fala, Ju. Não. Tá bom, fica fria, fica nervosa, não. Então, pessoal, nós temos que entender o seguinte, precisa acontecer algo, tem que acontecer algo para tirar a humanidade das trevas, para começar a subir aquela curva ali, ó. Se não acontecer algo, nada muda.
Nada muda. Por exemplo, essa pandemia, ela não muda absolutamente nada. Porque ela não tem absolutamente nada de novo. Novo. Tem que ser algo novo, algo completamente diferente que mude os rumos de nossa civilização. Tem que ser uma mudança de valores intrínsecos. Tá? Isso está em cima de uma descoberta científica, mas uma descoberta não feita pelo homem. O homem não tem capacidade para descobrir e fazer essa transição sozinho. É muita força das trevas. É muita energia colocada nas trevas, é muito dinheiro colocado em armas nucleares, é muito dinheiro colocado nas Forças Armadas. Se você pensar qual que é o orçamento militar dos Estados Unidos, o orçamento militar dos Estados Unidos é algo assim, que vocês não imaginam. É algo que vocês não imaginam. É trilhões de dólares anuais. Né? É muito dinheiro colocado nessa direção das trevas. Aí você pega todo o movimento que a máfia faz no mundo de tráfico de drogas, de tráfico de influência, de armas, prostituição, jogos ilícitos. Quanta grana, quanta energia não está canalizada nas trevas. Aí você pega o Partido Comunista, você pega a União Soviética, pega a China, que detém um terço do planeta, praticamente um terço da civilização desse planeta, um terço da civilização desse planeta, totalmente no materialismo dialético, sem o mínimo de expressão espiritual ou transcendental que possa surgir. Não há esperança. O mundo nosso é um mundo de trevas profundas. Certo? A luz não tem como se manifestar num lugar desse. Então tem que ter uma força muito poderosa que vai atuar e fazer o início da mudança. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Né? Ou a gente vai para o apocalipse mesmo, tá? Que é uma guerra sem precedentes, destrói tudo. Toda essa ordem que está aí vai ser destruída. Que é o que aconteceu com a Atlântida. Que é o apocalipse. Que é uma destruição planetária em larga escala. Começando por uma guerra nuclear, armas de destruição em massa nunca vista antes, e uma catástrofe geológica sem precedentes, que é o que estava previsto, que é o que estava no controle. Mas se o plano astral, como eu disse para vocês, a partir de 47, fez um conclave e decidiu anular o apocalipse, é porque eles têm outros planos. E até hoje a guerra não aconteceu, é porque realmente o plano superior tem outros planos para a Terra. É uma outra metodologia, uma outra forma de fazer a mudança. De fazer um combate direto às trevas. De eliminar as trevas e permitir que a luz se manifeste. Isso, inevitavelmente, passa pela chegada dos extraterrestres. Pela uma intervenção extraterrestre em larga escala. Podemos dizer que o ponto de mudança já está em curso ou ainda não? Não. O que poderia ser essa mudança? Não, ainda não. Ainda não começou. Eu falei, esse ponto só vai chegar, só vai começar a subir essa curva com a chegada dos ETs. Né? Amanhã nós vamos discutir como é que esses ETs vão chegar. Eles não podem chegar dando tiro em todo mundo, fazendo uma guerra. Não é assim. Tá? E também não pode chegar curando todo mundo, dando dinheiro para o governo, sabe? Você está entendendo? Dando armas para o governo, tecnologia moderna. Não vai mudar nada, não pode. A postura dos ETs é outra. É acordar a humanidade. É um despertar em massa, primeiro uma mudança de paradigma e de consciência. Depois, a paranormalidade ela não vai se instalar no mundo de uma hora para outra, de jeito nenhum. A mudança planetária ela não pode estar na mão de médiuns. Os médiuns não vão fazer parte desse processo. O que precisamos fazer para conseguir se comunicar com os ETs nessa época de transição e o que fazer para atravessarmos da melhor forma? É uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples. É como diz o ET do Spielberg lá, be good. Seja bom. E os ETs te escolhem. Escolhem as pessoas mais preparadas para começar a fazer as ligações, os contatos, iniciar um processo de diálogo. Tá?
A questão fundamental é a seguinte, eu falei para vocês que a era dos médiuns acabou. A era dos médiuns, eles fizeram um trabalho, eles fizeram um projeto, mas o que aconteceu? Foi feito um resgate. Muita gente foi resgatada por esses médiuns, por esses mensageiros. Muita gente mudou suas vidas, muita gente deu um passo em direção à luz. Mas isso é, de um ponto de vista inócuo, por exemplo. A ciência não mudou nada. A ciência não absorveu absolutamente nada de um movimento espírita. Os médiuns não conseguiram convencer e orientar nenhuma transformação no aspecto objetivo do planeta. Sabe? É como se fosse uma revolução que ficou apagada. É como a revolução de Kardec. Ela começa lá depois, na França, ninguém liga pro cara. Certo? É como se ela não tivesse existido. Ok? Então, nós não podemos depender disso. Nós temos que ter uma ação extremamente poderosa do plano astral, do plano espiritual, e essa força, ela virá não dos espíritos diretamente pós-mortem, mas de uma força muito mais elevada, que vai mostrar para a humanidade aonde a humanidade está. E vai colocar a humanidade no lugar dela. Aí nós vamos ver o quanto nós estamos nas trevas. Porque nós vamos nos comparar a essas inteligências. Nós vamos nos comparar aos ETs. A gente vai ser assim, né? Eles vão ser deuses para nós e nós vamos ser essa coisa rastejante. Isso vai ficar muito clara, essa separação. O mundo vai mudar muito depois desse grande contato. O que podemos fazer para receber uma cura de um problema físico de coluna ou orgânico de hipotireoidismo? Bom, primeiro, nós precisamos descobrir por que você tem isso. O que levou você a esse estado? Certo? Cura significa mudanças e transformações. Você primeiro precisa analisar o que você fez para estar doente. Que coisas erradas nós fizemos? Porque o corpo ele é uma máquina perfeita. Quando não é kármico, quando não é uma ação kármica, eu preciso ver o que eu fiz de errado. O que eu comi de errado. O que eu fumei. Sabe? Aí o cara é um puta do fumante e vem falar para mim que ele quer uma cura milagrosa agora. Não, nós temos que descobrir o que foi feito. O que você fez de errado para estar com um problema sério de saúde. Ah, estou com um problema na coluna muito sério. Você fez ginástica na vida? Você fez algum esporte? Você fez alguma coisa? Não. Às vezes é o que você não fez, que levou ele a esse estado, levou um problema. Então tudo tem que ser analisado, para nós fazermos mudanças, porque não é chegar para o plano espiritual e fazer, olha, Senhor, me ajude, faça alguma coisa por mim, pelo amor de Deus. Pega aquela varinha do Harry Potter, eu sou um cara novo, bonito, transforma o sapo num príncipe, Hoje em dia, nós temos que ter muito mais consciência do porquê estamos doentes. E a partir disso, fazemos as mudanças. Claro, em determinado momento, nós vamos pedir ajuda e uma intervenção para o plano espiritual nos auxiliar a curar nossas doenças, nossos males. Mas todo o processo de cura tem que passar por um processo de autoconscientização e de mudanças. É inevitável isso. A aparecida de OVNIs neste ano tem alguma relação com a iniciação da transição planetária? O quê? Eu não entendi a primeira parte da pergunta, Ju. A aparecida de OVNIs, ultimamente. Aparecida? Ah, nossa senhora, não consegui entender o que você estava falando, cara. A aparição de OVNIs. Claro, tem acontecido sim uma intensificação na aparição de OVNIs no mundo. Tinha diminuído, agora nós estamos tendo um aumento. Muita gente, como todo mundo tem celular, hoje é muito mais fácil o relato, E também, pode ser que houve intenção, mas com o celular na mão, todo mundo está filmando, todo mundo está registrando esses fenômenos. E isso cai na internet rapidamente. Nós não dependemos mais se sai no jornal ou na TV Globo. Isso é muito importante. Porque antigamente, a gente só sabia das coisas se a notícia viesse na televisão ou saísse no Estadão, na Folha, Agora não.
Agora nós não dependemos mais desses veículos. Todos nós somos um agente da notícia. Nós estamos na internet e começamos a fazer uma corrente, um vai passando para o outro, pô, aquela espalha que nem praga. Né? Notícia ruim corre que é uma desgraça. Né, Ju? Tira uma foto nudes aí, manda para a internet, vai ver, nossa Senhora, propaganda sua corre solta. Fala, Ju. Como é a sua comunicação com os ETs? Ela tem aumentado nesse período? Não, continua a mesma coisa. Não tem aumentado, não. Não tem nenhum desespero por parte dos ETs, está tudo tranquilo, tudo na boa. Porque as meninas que ficam perto de mim, elas sabem que eu mudei. Não mudei, né? Não mudei nada. Agora, se eu ficar desesperado, sair correndo, vamos montar uma base, porque o bicho está pegando. Então, né? Você está entendendo? Vamos estocar batata, porque está vindo aí uma coisa braba. Então, até agora, não. Enquanto o Lalaf está tranquilo, cara, se eu não correr, vocês também precisam correr. O dia que eu correr, vai atrás. Ao avistar algum objeto no céu, como saber se é um irmão da estrela ou um objeto qualquer? É muito fácil, né? É muito fácil. Vou dar uma dica para vocês, tá? Satélite só anda em linha reta. Ele não muda de posição. Tá? Avião, lento pra caramba, fica piscando aquela luzinha. Além de fazer um puta barulho desgraçado, a turbina, se estiver baixa, ele faz uma desgraça. Né? Qualquer aparelho terrestre. Então, a primeira coisa importante, ó, se você vê um objeto que anda muito rápido, de repente ele muda de direção rápido, pode desconfiar. Ele tem que mudar de direção rápido. Fazer movimentos estranhos. O objeto tem que fazer isso aqui, ó. Ele tem que pisca, daqui a pouco ele pula para lá, fica pulando para lá. Ele tem que ficar fazendo uns movimentos esquisitos. Nenhuma nave terrestre, nenhum objeto terrestre consegue fazer isso, tá? Então você já desconfia. E se ele estiver longe de você, né? Agora se ele estiver perto, que dá uma aparência, aí não tem discussão. Os barulhos que estão ouvindo nos céus de várias cidades aqui no Brasil e também em outros países, têm alguma relação com a transição? Não, eu acredito que não. Eu acredito que esses fenômenos são naturais. Eu acredito que esses fenômenos são naturais. Barulhos de mudanças térmicas lá em cima de corrente térmica pode dar choques. Assim como um relâmpago, quando dá um trovão, puta barulho desgraçado, não é verdade? Né? Que, olha, quilômetros, milhares de quilômetros de distância, você vê a luz do trovão e vê. Quando o tempo está bom, não tem nuvens no céu, nas altas camadas atmosféricas existe variação de densidade do ar, sabe? E às vezes acontece, né, deslocamentos que causam ruídos, causam muito barulho lá em cima. E esses sons se propagam. E são coisas perfeitamente naturais, sabe? E às vezes não é explosão, não é barulho como um trovão, é uma explosão. Você pode ter um duto de ar lá fazendo assim, e esse som começa a vir para cá, acabou, a trombeta tocando, o anjo do apocalipse chegando, sabe aquela coisa? Não é nada disso. Então a gente tem que ter um pouco de calma, tá? Beleza então, pessoal? Então acho que tá bom por hoje, né? Amanhã a gente vai falar exatamente desse processo da transição, e é a Era da Luz, a chegada mesmo da Era da Luz. Importante, eu posso estar completamente errado, mas eu não vejo outro jeito da Era da Luz entrar sem a chegada dos ETs, sem a grande revelação. Tá? Qual o conselho para nós, buscadores da luz, passar por essa fase? Tai Chi, meditação, o que mais? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer a não ser trabalhar o nosso ser. Investir no nosso ser espiritual. Investir numa mudança interna. A mudança interna, ela é a única que resolve. Mudança externa não faz nada na vida da gente. Tá? Então, a mudança interna. Nós estamos tendo bastante tempo para isso, né? A humanidade toda está parada, né? Algo vai acontecer, cara. Escuta o que eu estou falando. Essa parada da humanidade não é à toa. Algo vai acontecer. Tá? Escuta o que eu estou falando.
Namastê, pessoal. Muita luz a todos.